Bom, com muito prazer, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, presidente do PSDB. É um prazer falar com o senhor. O senhor é uma das lideranças nacionais, por pouco rabiscou, quase foi presidente da República. O seu partido realmente não contribuiu muito, a política não contribuiu muito, o Brasil não contribuiu muito. O senhor é jovem, tem muito tempo para isso, e é em políticos como o senhor que a gente confia, pela sua gestão, pela sua história, que um dia possa chegar a ser presidente da República Federativa do Brasil, porque o senhor tem capacidade para isso, tem jeito para isso, tem condição disso, e chegou muito perto disso. Nesse momento, né, depois das eleições, como é que o senhor vê todos os acontecimentos no Brasil pós-Lula, tentativa de golpe, clara tentativa de golpe, terrorismo, gente jogando contra, situação difícil do país, situação difícil do povo brasileiro, não é? O senhor tem aquela... eu sei até que o senhor vai responder, mas é necessária a pergunta. De vez em quando o senhor não põe a cabeça no travesseiro e fala assim, cara, do que eu me livrei, hein? Se eu fosse presidente agora, imagina que situação que eu estaria. Pois não, governador, é um prazer falar com o senhor, mas é um prazer de verdade, não é da boca para fora. Não. Obrigado, Atena. Também digo mesmo aqui, sempre um prazer conversar contigo, com esse teu jeito absolutamente sincero, franco, né? Como fazes aqui os teus comentários e posicionas em relação à política. Olha, eu estou na vida pública há quase 18 anos. Eu ingressei quando eu tinha 19 anos, sempre gostei de política e acho que é uma tarefa super importante, porque ela é, numa democracia, um instrumento para fazer a arbitragem entre as diferenças que a gente tem. Nós somos diferentes, a gente tem diferenças na nossa família, a gente tem diferença no nosso grupo de amigos. A gente não pensa igual todo mundo e a gente precisa saber conviver. A política, ela é o instrumento para que a gente possa organizar a forma de convivência nessas diferenças que a gente tem. O problema todo, eu costumo dizer para aqueles que me cercam na política, é que é importante resgatar o sentimento que fez as pessoas entrarem na política. A gente tem que estar sempre revivendo e revisitando aquele sentimento. Por quê? Porque depois que as pessoas... Eu acredito firmemente nisso, que a maior parte dos políticos tenha ingressado, tenha entrado na política não simplesmente buscando um benefício pessoal, tenha entrado querendo fazer algo para a sociedade. Eu acredito nisso. Só que, né, o grande problema é que, em seguida, dentro da política, a disputa por espaço é tão ferrenha, é tão dura, né? Dentro do partido, dentro do parlamento, né? A gente está aí vendo as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados, do Senado, sendo o assunto do dia. Essas disputas por espaço dentro da política, a necessidade de querer permanecer dentro desses espaços se torna a razão primeira dos políticos para estar na política, é simplesmente querer permanecer lá. E aí as cotoveladas, né, a disputa por espaço, as caneladas que se dão, passam a ser, no dia a dia, a razão primeira pela qual os políticos trabalham, em via de regra, né? Isso é um grande problema. Por isso que eu sempre digo a quem está na minha volta, olha, é importante revisitar aquele sentimento. Se você entrou na política, eu tenho certeza, não foi para simplesmente buscar um benefício pessoal, simplesmente estar na política, num cargo ou no outro. Teve algum sentimento, algum tipo de resignação, de inconformidade que motivou essa entrada na política. Tem que fazer esse sentimento estar presente sempre, né? Porque senão, de fato, a luta do dia a dia, a disputa por espaços acaba falando mais alto e acaba perdendo a razão de ser, porque eu não estou na política simplesmente para ser isso ou para ser aquilo. Algumas pessoas, eu sei, talvez querendo me agradar, me dizem, não, mas você vai ser presidente ainda um dia. Eu costumo responder, gente, eu não estou na política para ser alguma coisa, eu estou na política para fazer algo, né? Ou seja, se ali na frente se outra pessoa melhor puder ser a candidata para ser o presidente ou a presidente da República, representando as ideias que eu imagino e penso devam ser colocadas em prática,
beleza, não tem problema, eu vou estar ajudando em outro espaço. Ou seja, a gente não pode fazer da nossa aspiração pessoal, por mais legítima que seja, a missão de vida, né? Porque estar na política não é para servir a gente, é para servir os outros. É isso que tem que estar sempre sendo lembrado. Não é fácil, porque somos seres humanos têm as suas vaidades, têm as suas aspirações, é legítimo, né? Se perguntar, como digo, uma vez eu estava num programa de TV comunitária, de TV universitária, enfim, um canal pequeno de televisão, eu já governador do estado no meu primeiro mandato, e o jornalista me perguntou, mas você não quer ser presidente? Perguntar isso para alguém que já foi, um político que já foi prefeito e é governador, é como perguntar para o jornalista lá da TV comunitária se ele não aspira a ser âncora do telejornal do horário nobre na televisão de maior audiência. É legítimo que queira, mas essa é a razão primeira da vida na política? Não pode ser, porque a política não é uma vaga de emprego, né? Não é, a gente não está aqui procurando um emprego. A gente procura uma missão, que é servir aos outros. É isso que me motiva. Mas, como eu disse, as caneladas, o dia a dia, infelizmente, fazem. Aqueles que não tiverem firmeza de propósito, né, que não tiverem clareza do que motiva na política, rapidamente acabam sucumbindo a disputas outras, né, a sua própria aspiração pessoal. O senhor tem tempo e tem capacidade para ser presidente da República. Isso é inegável. Se vai ser ou não, o destino vai mostrar. E a aspiração, todo mundo tem de um dia querer dirigir o país e, com a sua forma correta e idônea, que dirige o seu Estado, ajudar o povo brasileiro. Isso é uma aspiração mais do que justa e, repito, tem tempo e capacidade para sê-lo. Isso comprovadamente exercido nos cargos que o senhor já ocupou. Hoje tem eleição para a Câmara e tem relação para o Senado. Está pintando um replay aí, talvez não, mas com possibilidade de um replay mantendo-se os atuais presidentes, não é? O Congresso é visivelmente desfavorável ao presidente Lula, que pega um Congresso mais conservador, mais de centro-direita, não é? E, na realidade, essa eleição é muito importante, apesar de muitas trocas que nós tivemos aí no Senado, muita gente boa entrando, e também na Câmara, parece que as presidências têm por tendência serem as mesmas. Talvez o Pacheco menos que o Lira, mas o Lira é uma figura muito forte, tipo assim, um cara que impõe as suas ideias, um cara que se diz de centro, mas navega bem em todas as negociações, não é verdade? É um político nato. Essa correlação natural e democrática do presidente nenhum deve governar seu Congresso, senão não é democracia. Mas essa correlação do Lula com o Congresso deve ser feita de que forma? E a habilidade dele me parece necessária mais do que nunca nesse momento que o Brasil vive. O Brasil é um país com dificuldades e quebrado no meio de uma economia globalizada com dificuldades e quebrada. Então, essa eleição de hoje é vital para o presidente Lula e o relacionamento dele com o Congresso é vital para o Brasil. Sem dúvida. Acho que a gente teve um tensionamento da nossa democracia nesses últimos anos, um esgarçamento, né? A corda esticou nas relações políticas, a eleição foi muito polarizada e a gente viu ataques aí às instituições no dia 8 de janeiro, ou seja, um momento ainda turbulento a gente vem vivenciando na política nacional. Então a gente tem que buscar apaziguar os ânimos, né? E o nosso esforço, a nossa energia deve estar depositado, na minha visão, em construir algo e não simplesmente em destruir, né? Tem uma frase que sintetiza a forma como eu penso que a política deve ser exercida, que diz assim: o segredo da mudança é focar sua energia em construir o novo e não em destruir o velho. Ou seja, se você colocar sua energia em destruir o velho, você tensiona, né? Você cria arestas, dificuldades,
conflitos e deixa de edificar algo, deixa de construir algo. Então a gente tem que aos poucos ir construindo aquilo que a gente deseja ver e que seja a mudança, né, que nós queremos, mas não simplesmente depositar nossa energia em destruir. Nesses últimos anos, eu tenho visto justamente a energia na política depositada em destruir, em ser contra algo, mas a favor do quê? Né? Muita gente defende, fecha o STF, faz isso, tira tal ministro, ataca tal instituição. Tá bem, mas coloca o que no lugar? Né? Essas pessoas não sabem responder o que é para colocar no lugar, o que é para ser feito. Então a energia depositada em atacar, em destruir, é muito negativa. Agora, é claro, não é fácil. 513 deputados, 81 senadores representam a população brasileira com a sua diversidade. Lá estão representados, não o CPF, né? Ou não indivíduos apenas. Cada indivíduo que está lá chega à população brasileira que pensa daquela forma. Então, quem governa precisa entender que é uma peça numa engrenagem complexa para fazer rodar o nosso país. Eu costumo dizer isso. Ontem tivemos a posse dos nossos deputados lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e ao estar lá presente no parlamento eu dizia, olha, aqui está o protagonismo, né? O protagonista da democracia é o parlamento, com a sua diversidade de composição, e cada deputado que está lá não representa a si próprio. Portanto, nós, no Executivo, somos proponentes de uma agenda que precisa encontrar eco, que precisa encontrar resposta no parlamento. E nós temos que ter habilidade para construir isso dentro das regras da democracia. Isso não pode ser comprando votos com dinheiro, não pode ser com favores, tem que ser com argumentos, ou seja, sensibilizando, conquistando, argumentando, trazendo uma maioria de deputados em favor da agenda que a gente propõe. E essa convivência é importante, isso é o chamado sistema de freios e contrapesos, para que ninguém exerça o poder de forma autocrática, ou seja, unilateral, né, individual, para que não fique na mão de uma pessoa exercer um poder em relação a toda uma sociedade. A gente distribui um pouco de poder na mão de cada um. Bom, isso vem para o bem e para o mal. Às vezes a gente fica sempre resignado. Pô, mas tem o cara que não é bem intencionado, que está puxando para um lado errado, tudo mais. Tá bem, mas se a gente tivesse o poder todo concentrado na mão de alguém, talvez esse alguém, a gente sempre pensa como se fosse alguém que pense como a gente, né? Que bom, legal, vai andar mais rápido na direção que a gente quer. Mas e se for alguém que pensa diferente ou contra princípios básicos da civilização, de respeito, de tolerância? Como é que fica se essa pessoa for toda poderosa? Então é positivo que a gente tenha um pouco de distribuição de poder, que faz esses freios aí, para que a gente possa evitar, né, que se tome uma direção errada em desfavor da maioria da população. Então não é o regime mais fácil, a democracia, mas é importante que a gente tenha consciência dessa necessidade de composições. E é importante que tenha o governo, seja o presidente, o governador ou um prefeito, uma agenda, um propósito, né? Se ele for formar base no parlamento simplesmente para poder tornar a vida dele mais fácil, mais confortável, com menos conflito, mas sem ter uma agenda clara para ser colocada em prática, bom, aí vira politicagem, né? Vira política só para se manter no poder. É isso que não está certo. É importante que tenha uma agenda clara. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tinha uma agenda, que era fazer reformas, privatizações, reorganizar o Estado, porque estava quebrado, não conseguia pagar as contas, não conseguia pagar nem salários, e a gente foi com uma agenda para a Assembleia. Privatizamos, reformamos a estrutura da Previdência, das carreiras do serviço público, e saímos de um déficit nas nossas contas para um superávit. Então, quer dizer, a gente fez composição, fez política em favor do que a gente entendia que era importante ser feito no Estado. Por isso que foi reeleito. Mesmo dizendo que não queria reeleição, quando se propôs a reeleição, foi reeleito, porque deixou o Estado numa ótima situação e quando pegou estava muito ruim. Agora, eu concordo com o senhor que o perigo continua. Não há como não chamar de golpe o que aconteceu em Brasília, tentativa de golpe, o que aconteceu em Brasília. Não há como não chamar de terrorismo o que aconteceu em Brasília, não há como. No dia eu estava aqui num churrasco em casa e fui a Bandeirantes para fazer o programa, entrevistei até o presidente da Argentina, que foi o primeiro líder a se manifestar através de uma entrevista, e foi na Band que ele falou
que era importante que a América do Sul e o mundo fechassem fileiras com o presidente Lula contra essa tentativa de golpismo com um gigante como o Brasil, que podia mexer na água do mundo, que já está revolta demais com a invasão da Ucrânia, com pandemia e tudo mais, com problemas climáticos, econômicos. O nosso planeta está muito ruim. Um golpe do Brasil seria um meteoro não para destruir o mundo, mas para ajudar a destruir o mundo. Agora, concordo também quando o senhor diz que essas eleições foram diferentes das últimas eleições em que o Bolsonaro se elegeu, porque o Lula estava preso. Existia, na realidade, nas outras eleições anteriores, um sentimento muito forte contra a esquerda que fez com que o Bolsonaro fosse eleito. Ele nem era favorito para isso, pelo contrário, era um dos caras que menos tinha condição de chegar à eleição. Com a prisão do Lula, ele foi eleito com o pé nas costas. Dessa vez, o Bolsonaro perdeu por muito pouco. Até que ponto essa polarização contribui ainda para a instabilidade que nós temos no Brasil? Hoje mesmo o Bolsonaro, hoje foi a repercussão. Ontem mesmo o ex-presidente Bolsonaro deu uma declaração que o governo Lula não dura muito. Bom, essa é uma das, se o governo Lula não dura muito para ele, é outra declaração golpista. Agora, não é ele quem diz isso. Boa parte dos eleitores dele ainda se mobiliza pelo que ele diz. Nos Estados Unidos, na China, no Japão, aqui em Caruaru, em São Paulo. É isso que me deixa com uma pulga atrás da orelha. Porque quem estava lá em Brasília, muita gente não sabia o que estava fazendo, mas muita gente financiou aquilo lá e muita gente direcionou aquilo lá. E boa parte de quem elegeu o Bolsonaro estava a favor dele, naquela tentativa de golpe. Então não adianta falar que não estava, porque pode não falar que não estava, porque fala com vergonha. Porque aquilo foi uma mambembe tentativa de golpe, uma reles tentativa de golpe, uma coisa demodê que não se fala nem em República de Bananas hoje em dia. Mas o perigo continua. O Bolsonaro lá fora dizendo que o governo Lula não vai durar até o fim, ou não dura muito, já é um recado para os seus milhões de eleitores aqui no Brasil. Isso, como diria o presidente da Argentina, não me gusta. Vocês estão lá perto, não me gusta isso. Não é bom. Não é legal que o presidente continue incentivando isso. Não, sem dúvida. E, assim, olha que triste que foi essa última eleição, em que eleitores vão às urnas muito mais para votar contra algo do que para votar a favor, né? Isso eu digo que é triste porque a eleição ela é um momento precioso numa democracia, né? E as pessoas devem ir para a urna com os seus sonhos, com as suas esperanças, com as suas expectativas no futuro, com fé, né? Acreditando estar ali a oportunidade de fazer algo de melhor para o país, para o seu futuro próprio, para os seus filhos, para as futuras gerações. E não foi isso que a gente assistiu, né? Por mais que a gente tenha visto aí, tenham certamente eleitores por um lado ou para o outro, realmente confiantes do que o seu lado é melhor, a sua escolha foi a melhor. O que eu assisti foi muita gente votando triste com o seu voto, não sem expectativas, sem esperanças, muito mais votando contra, votando para tirar alguém ou para evitar a volta do outro, do que efetivamente felizes com o voto que estavam dando. Então, vamos perceber o quanto que há uma relação de interdependência entre os dois candidatos que polarizaram. Lula se fez viável nesta última eleição por conta de Bolsonaro, né? Tirar Bolsonaro, né, foi fundamental para muitos eleitores do Lula. E Bolsonaro se fez viável para ter os votos que teve porque era para evitar, para muitos eleitores, a volta do Lula. Isso mostra uma relação de interdependência, ou seja, essa polarização interessa a eles, não interessa ao Brasil seguramente, não interessa aos brasileiros, mas para eles interessa, é interessante. Ao bolsonarismo não deixou de ser interessante que o Lula tenha sido solto e tenha se tornado elegível novamente.
porque a eleição, os votos do Bolsonaro foram muito fortalecidos por conta de o outro candidato ser o Lula, que tinha sido preso, que tinha sido condenado e tudo mais. Era interessante para o Lula que o seu adversário fosse o Bolsonaro, com todos os problemas do Bolsonaro, com todas as falas absolutamente desprezíveis, né, feitas que não, com desrespeito, com intolerância por parte do ex-presidente Bolsonaro. Então, era para Lula conveniente enfrentar Bolsonaro, era para Bolsonaro conveniente enfrentar o Lula. E para os brasileiros, nós que queremos é que sejamos todos contra a fome, contra a inflação, contra o desemprego, quer dizer, para os problemas reais que nós temos que ser contra, poucos se apresentam, mas se apresentam um contra o outro. Então, eu espero que em 2026 a gente consiga ter uma eleição em que as pessoas possam ir às urnas votando a favor de algo e não simplesmente contra um deles, mas eles não vão ser aqueles que vão deixar esta polarização ao bolsonarismo. A polarização com o Lula interessa ao Lula, a polarização com o bolsonarismo. Isso mantém as suas turmas, os seus grupos incendiados, né? Essa polarização interessa mais a eles do que ao país. Ainda hoje, o senhor percebe essa polarização? Não, claramente. Essa polarização? Claramente ela está aí presente, né? Eu quero deixar claro que não vejo, aliás, pelo contrário, vejo, né, muito mais abertura no presidente Lula para termos o debate dentro da arena política. Eu não concordo com ideias econômicas, com as ideias do ponto de vista de estrutura administrativa, me preocupa a pouca responsabilidade com as contas públicas no modelo do Partido dos Trabalhadores, que é hoje comandado pelo presidente Lula. Isso tenho fortes divergências. Eu acho que o Estado deve ser mais enxuto, eu acho que a gente tem que ter um Estado mais moderno, né? Um governo que entenda que ele não tem o papel de gerenciar diretamente determinadas políticas públicas, que ele pode ter a parceria do setor privado e o governo ser aquele que regula, que estabelece as regras, que fiscaliza, mas ele se revela um mau operador, porque muitas vezes empresas públicas são utilizadas justamente para corrupção, para desvio de dinheiro, são pouco eficientes, são capturadas por grupos específicos, seja de políticos ou por corporações, por grupos de servidores que se apropriam daquela empresa e ela se torna pouco eficiente. Então isso acontece no saneamento, que é precário no país, porque as empresas de saneamento foram capturadas por grupos de interesses, muitas vezes, e acabam se tornando pouco eficientes, ou porque são pouco capazes de lidar com a burocracia, e aí quem fica vivendo no esgoto, né, diante de problemas de doenças é a população, e assim em outras áreas, desde energia, concessões de rodovias, tantas áreas que a gente pode avançar com a eficiência do setor privado sem precisar ausentar o poder público. O poder público tem que estar presente, ele estabelece as regras, ele fiscaliza, mas operando ele não é exatamente o mais eficiente. Então, eu tenho fortes divergências com o PT, mas eu reconheço que pelo menos com o Partido dos Trabalhadores a gente consegue ter um ambiente de diálogo, que com o presidente Bolsonaro não tinha. Com o presidente Lula nós fizemos uma reunião já agora com os governadores. Não é a reunião mais produtiva e dos nossos sonhos ainda, espero que a gente possa chegar lá, mas tem reunião, tem espaço para a gente conversar, para dialogar, tem um ambiente de respeito, né, institucional, que com o ex-presidente Bolsonaro não tinha. O presidente Bolsonaro botava a culpa de todos os problemas nos governadores, nos prefeitos, na imprensa, nas urnas, sempre estava achando culpados para os problemas do país que não fosse ele, né? Nunca olhou para as suas responsabilidades, mas sim terceirizou responsabilidades para os outros. Então, eu vejo uma diferença entre os dois nesse quesito, mas a polarização interessa, ou seja, aqueles que estiveram lá no dia 8 de janeiro com manifestações golpistas, de caráter golpista, que precisam ser punidos, sem dúvida nenhuma, pelo que fizeram, não apenas de depredação de patrimônio público, mas pela violência contra as instituições, precisam ser responsabilizados, precisa ser investigado quem estava por trás financiando, participando, quem insuflou, quem organizou, quem participou indiretamente daqueles atos.
Mas é claro que, de outro lado, também isso dá a chance, né, ao outro polo, ao outro grupo, de ter argumentos políticos para se estabelecer politicamente com mais força. O que eu quero dizer aqui? Interessa a esses polos, aos que estão antagonizando, de um lado o lulopetismo, vamos dizer assim, né? E o outro lado o bolsonarismo, que fique nesse conflito. Como se um lado fosse dono da democracia, o outro não, né? E a gente que não concorda com as ideias do PT em práticas de governo, se a gente se posiciona contra o governo em algum tema econômico, fica soando às vezes para alguns como se nós então estivéssemos associados ao bolsonarismo. Não, de maneira nenhuma, não compartilho dos valores que ali estão, ou da falta de valores de apreço à democracia que ali estão presentes, mas não entendo que o melhor modelo de governo seja o que se apresenta por parte do Partido dos Trabalhadores, mas pelo menos eu tenho a oportunidade de divergir, de discutir sem ser ou sem deixar de ser ouvido como governador nesse ambiente com o presidente Lula. Então isso para mim já é um avanço importante. É uma parte importante a gente lembrar que na primeira eleição ao governo, o senhor esteve com o Bolsonaro. Né? Nessas eleições o senhor se manteve isento em relação ao Bolsonaro. Eu acho que na vida e na política as pessoas não têm que estar abraçadas a alguém, porque a vida ela é altamente história. História ensina. Se de repente você está com um sujeito hoje que você acha que é o cara, e ele vai provando pelas atitudes dele que não é o cara que você pensava, você não precisa morrer abraçado com ele e contra o povo brasileiro. Você foi mudando de ideia em relação ao presidente Jair Bolsonaro, se tornou uma figura beligerante, se tornou uma figura que, como o senhor disse, colocava sempre culpa nos outros e, por isso, o senhor abandonou as ideias do bolsonarismo. Né? Ninguém tem que ficar abraçado com ninguém a vida inteira. Se alguém lhe der motivo para que você mude o conceito sobre essa pessoa com base em dados, com base em acontecimentos, você é completamente permeável a isso. A vida serve para ensinar. Você não tem que se manter fiel a pessoas ou ideologias se elas não funcionam na prática. Esse é o meu caminho. Eu parto sempre pela Constituição, eu penso sempre na Constituição. Eu me lixo para partido, ideologia, para mim isso não interessa. A minha ideologia é sempre pensar no povo, na Constituição, na democracia. Para mim, povo e democracia são fundamentais. O resto orbita em torno disso, principalmente hoje. Agora, não existe essa história do Brasil continuar polarizado, né, com essas barbáries que nós vimos aí, porque nenhum governo resiste a isso. Não resiste mesmo. Por isso que eu acho que Brasília já está começando a se esquecer. Tem que se punir quem participou por omissão ou participou diretamente por ação. Tem que se punir severamente quem participou dessa tentativa de golpismo, porque senão nós vamos ficar o resto do governo falando em polarização. O Brasil não resiste a isso. A maioria das pessoas que está ouvindo a gente agora aqui quer saber do senhor que pegou um Estado quebrado e recuperou o Estado. Como é que faz para recuperar o Brasil economicamente? Porque a maioria das pessoas que nos ouve aqui não tem emprego, e se está empregado é subemprego, se não tem nem subemprego, já partiu para virar camelô, trabalho informal, coisa parecida, não tem carteira há mais de 5, 6 anos. Não há espaço no campo de trabalho. A maioria das pessoas que está nos ouvindo aqui quer saber como é que faz para colocar comida no prato, que é o essencial, combustível no carro, né? Dinheiro para pegar o transporte público. A maioria das pessoas que está aqui quer saber como é que vai ter acesso à saúde. Tipo assim, olha, eu tenho um plano de saúde da empresa hoje, vai lá e faz o que você tem que fazer, fala para a família. Se eu perder esse plano de saúde, amanhã perdendo meu emprego, eu estou ferrado. A maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui precisa de casa. Se a gente não parar com essa bobagem de polarização, não há governo que resista a isso. Não há governo. Nós precisamos de medidas práticas para salvar o país. Como o senhor já salvou o seu Estado
economicamente, qual é a receita para o Brasil? Porque não é diferente uma unidade da federação e a federação inteira. No final das contas, né, Datena, só para ficar claro também, né, falamos sobre a questão da eleição anterior. E é importante ressaltar, né, a candidatura que eu defendi, que eu empunhei uma bandeira naquela eleição, no primeiro turno, foi a candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin, que era o candidato do PSDB, estava no PSDB na época. No segundo turno, entre o candidato do PT e o candidato Bolsonaro, é importante lembrar do contexto que a gente vivia, né, naquela eleição de 2018. A gente tinha acabado de sair do desastre econômico, né, que aconteceu com a maior recessão econômica da nossa história. Entre 2015 e 2016, sob o governo do PT, da presidente Dilma, o país teve a maior recessão econômica da história. 2 anos consecutivos que o país encolheu praticamente 8% da sua economia naqueles anos. Um desemprego que tinha disparado, né, para cerca de 13 ou 14 milhões de desempregados. Uma situação muito dura que tinha impactado na vida da população. Então, e depois de escândalos de corrupção muito graves. Então, a volta do PT naquele momento parecia ser muito ruim para o país. Eu não defendi Bolsonaro, eu não empunhei bandeira do Bolsonaro, eu não defendi a candidatura dele. Declarei meu voto naquele momento porque a volta do PT parecia trazer maiores males ao país. Talvez eu tenha menosprezado, e me arrependo disso, o mal que o Bolsonaro poderia fazer institucionalmente ao país. Eu entendia que as nossas instituições estavam sólidas o suficiente para resistir a qualquer arroubo antidemocrático que pudesse dali emergir. E no final das contas a gente viu que o mal que poderia ser feito do ponto de vista institucional e civilizatório foram muito ruins, muito graves, e especialmente num ambiente de pandemia, onde era especialmente importante sensibilidade do governante, né, para poder conduzir a população num momento de especial ansiedade. As pessoas todas ficaram ansiosas durante a pandemia em relação às suas próprias vidas, né? Então faltou ali da sensibilidade do presidente, entendimento disso para poder conduzir, acalmar a população e ajudar a levar numa direção segura, né? No momento de muitas incertezas. Mas enfim, encerrado esse capítulo, nós estamos aí diante, como você falou, da expectativa em relação ao futuro, né? E para construir o futuro do país, fundamentalmente, é claro que são importantes políticas públicas. Você falou sobre emprego, sobre fome, sobre habitação, entre outros problemas. E é claro que é fundamental ter políticas públicas do governo em direção a isso, diretamente, seja por transferência de renda. Aí tem o programa Bolsa Família ou o programa Auxílio Brasil, seja o nome que quiser se dar, que o governo ajuda dando recursos para quem precisa. Tá bem, é importante. Tem um programa para habitação, seja o nome dele Minha Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, mas o governo precisa atuar ajudando a viabilizar a habitação digna para a população, entre outros programas que o governo deva ter. Mas no final das contas, né, anterior ou amarrando tudo isso, precisa ter dinheiro, precisa ter recurso. Se não tiver capacidade financeira, o governo para fazer esses investimentos, para transferir dinheiro para a população mais pobre, para poder dar casas, para investir na educação, que é verdadeiramente emancipadora, ou seja, para fazer a população menos dependente dos programas do governo, que a gente precisa investir em educação para que as pessoas... Como gerar dinheiro? Então, esse é o ponto, né? Como é que você tem dinheiro para isso? Bom, você tem que estimular negócios e investimentos no país. Porque se o governo for imprimir dinheiro, ele tem 2 opções, o governo federal, né? Imprimir dinheiro ou se endividar para poder colocar dinheiro aí arrebenta a economia. E aí arrebenta a economia. Se fosse fácil assim... Porque o que acontece... Até eu teria uma maquininha de dinheiro. O que acontece, né? Se o governo vai imprimir dinheiro, ou se ele vai se endividar, o primeiro efeito ele está colocando na economia, porque quando ele coloca dinheiro em determinadas políticas públicas, ele está colocando esse dinheiro na economia. Ele movimenta a construção civil para construir casas, ele transfere o dinheiro para a população. A primeira sensação é positiva. Poxa, está entrando um dinheiro, está movimentando a economia. Só que esse dinheiro não encontra correspondência na vida real, na economia real. Não se está gerando riqueza na sociedade correspondente a esse dinheiro que está entrando.
E aí o primeiro resultado é inflação. As coisas aumentam de preço. Por quê? Porque está sendo irrigado, está sendo colocando, está circulando mais dinheiro sem se produzir mais. Isso significa um dinheiro... Aí você aumenta juro e o Brasil não cresce. Aí você aumenta os juros para poder retrair, né? Então vai... Olha, você dá dinheiro de um lado e tira do outro com a inflação. Me dá uma dor no coração. Me dá uma dor no coração porque eu tenho que encerrar a entrevista. Eu espero que não seja outro infarto, que eu já tive um. Não, por favor. Tenho 6 estentes. Mas é que a sua assessoria, e eu respeito os nossos amigos jornalistas da sua assessoria, me pediu para encerrar a entrevista. É uma pena. Nesse momento, a gente sempre está, mas hoje está mais, em primeiro lugar, na audiência das rádios jornalísticas de São Paulo, que indica, e esse programa tem audiência no Brasil inteiro. Por causa do Brasil Urgente, é o Brasil inteiro ligado aqui. Tá? E muita mensagem do extensão da Ucrânia. O Brasil tem todos os atrativos para investir dinheiro bom, mas a não ser que continuem essas canalhas, tentativas de golpe e instabilidade que não atraem dinheiro para ninguém. Eu estou vendo aqui que o senhor tem uma agenda com uma instituição financeira, acredito que para conseguir também esse dinheiro para o seu Estado, para o investimento do seu Estado. É uma pena ter que encerrar essa entrevista, o papo é muito bom. As pessoas estão adorando a entrevista, mas eu tenho que respeitar os meus colegas da sua assessoria. Foi um prazer enorme. Eu que agradeço. Conversar Obrigado, com o senhor. Pode voltar com mais tempo, o mesmo lá do Rio Grande do Sul. A gente pode fazer um virtual, porque realmente é sempre bom conversar com gente de cabeça aberta e possivelmente, talvez, um futuro presidente da República. Não é porque o senhor quer, não. É porque o caminho seria até natural. Um abraço grande ao senhor. Obrigado, Fique com Atena. Deus, leve um grande abraço ao povo do Rio Grande do Sul. E agradeço o espaço de sempre aqui e sempre disposto a ter boas conversas aqui para ajudar a traduzir um pouco dos sentimentos em relação à política, o que pode ser feito, os caminhos que a gente pode ter e também aprender aqui um pouco com vocês. A gente, nessas conversas, a gente sempre também extrai a oportunidade de interagir com a população a partir do que tu trazes aqui, dos sentimentos de quem acompanha o teu programa, e é sempre muito positivo para nós também. Obrigado à Rádio Bandeirantes, obrigado a ti também, da Atena, pelo espaço. É muito mais recíproco da questão de aprendizado. Eu aprendo mais com o senhor jovem do que é. Abraço grande ao senhor, um bom dia, saúde e um abraço ao povo gaúcho.